Olá! Esta é a apresentação do nosso trabalho final da disciplina de Filmes Finos, ministrada pelo professor Ricardo Luiz Pérez Teixeira, na Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. O grupo do presente trabalho é composto por Aline Souza, Bruno Tarbes, Fábio Augusto, Giovanni Brizola, Isabela Carolina e Júlia Maria. Nesse trabalho serão apresentadas as técnicas para obtenção e objetivo da obtenção de filmes finos em 3 artigos diferentes. O título do primeiro artigo analisado pelo grupo é Sensing Mechanism of an Optimized Room Temperature Optical Hydrogen Gas Sensor Made of Zinc Oxide Thin Films. Este trabalho foi realizado no Department of Physics, Faculty of Science da University Putra, Malásia. Usando o método de pulverização catódica por magnétron de radiofrequência, filmes finos de óxido de zinco foram otimizados para o sensor óptico de gás de hidrogênio a 27 graus Celsius. Para gerar opticamente controlados filmes finos, os seguintes parâmetros foram otimizados: argônio, oxigênio, potência de RF, concentração de gás e tempo de deposição. Como resultado, filmes finos de óxido de zinco, otimizados a 4% de oxigênio, 150 WRF e 180 minutos de concentração de gás. Quais os filmes finos ou técnicas de caracterização de filmes finos, microscopias, espectroscopias ou difratometrias ou metodologia de obtenção de um filme fino apresentados no trabalho? O perfilômetro XP200XD Plus Stylus foi usado para medir a espessura dos filmes. A rugosidade da superfície RMS, área de superfície e tamanho de grão foram calculados a partir da altura desvio lateral medido usando o modo de força dinâmica de Spin-Wing Nano Nave Station e Peak Force Taping, modo de análise de nanoscópio de Bruker. Philips Expert Pro Panalytical tem sido utilizado para caracterizar a formação da estrutura cristalina e pureza de fase dos filmes finos de óxido de zinco, sintetizados usando a radiação CUK, com um monocromador de quartzo-fonte. A medição foi realizada usando um Shimadzu espectrofotômetro UV-Vis NIR modelo UV3600. O infravermelho dos espectros foram medidos usando a refletância total atenuada, modo de 400 a 4.000 centímetros. A medição do espalhamento óptico foi realizado usando um espectrofotômetro WI-TEC Alpha 300R Raman, com um comprimento de onda de laser de 487,84 nanômetros e 532,06 nanômetro, como fonte de excitação. Quais os objetivos da produção dos filmes finos ou das técnicas de caracterização de filmes finos, microscopias, espectroscopias ou difratometrias, ou da metodologia de obtenção de um filme fino, apresentados no trabalho? Por que foi escolhida tal metodologia ou técnica? Investigou-se o desempenho da interação do gás H2 com amostras de ZNO pulverizadas por RF, obtido usando as temperaturas de depósito e recozimento. Os filmes foram caracterizados usando microscopia de força atômica, infravermelho com transformada de Fourier, de reflexão total atenuada espectroscopia Raman, difração de raio-x e espectroscopia UV-Vis. Também foi proposto que os filmes finos de ZNO cristalizados possuem a capacidade de exibir interação de detecção óptica com o gás H2 em temperatura ambiente. A caracterização dos filmes finos de ZNO combinada com o desempenho de detecção de gás contribui para a compreensão fundamental dos mecanismos de interação do gás em sensores ópticos de gás. Os estudos de espectros Raman foram usados para investigar a presença de intercalação de hidrogênio, formação de moléculas de água
e o grau de deficiência do oxigênio. O segundo artigo analisado possui o título Interrelation among Morphology, Mechanical Properties and Oxidation Behavior of NBX ALY NZ Thin Films. Este trabalho foi produzido em conjunto pela Universidade Federal de Sergipe, Instituto Nacional de Tecnologia e pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Este trabalho apresenta um estudo da oxidação dos filmes finos de NBX, ALY, NZ. Eles foram depositados com a técnica reativa de pulverização catódica, com uma razão variando de 0 a 0,4, a fim de manter os átomos de alumínio dentro da matriz NBN, em solução sólida. Quais os filmes finos ou técnicas de caracterização de filmes finos, microscopias, espectroscopias ou difratometrias, ou metodologia de obtenção de um filme fino apresentados nesse trabalho? A inter-relação entre a morfologia, propriedades mecânicas e oxidação do NBX, ALY, NZ nos filmes finos. Bom, os filmes finos foram preparados com o equipamento AJA, Orion Equipment 5HV, Sputtering System Model, e foram adicionados alvos de nióbio e de alumínio com pureza de 99,99%. Foram aplicados na fonte de alimentação RFDC. Os substratos de polietileno e wafer de silício usados foram submetidos ao banho ultrassônico por 20 minutos com água destilada e detergente e logo após foram levados para a etapa de secagem. Ainda sobre o slide anterior, além disso, os substratos de silício foram submetidos a um banho em solução de ácido fluoríco para remover os óxidos existentes na superfície. Para os revestimentos de NBX, ALY e NZ, todos os parâmetros de deposição foram mantidos constantes, exceto para a potência do alvo de AL, que foi variada para atingir diferentes concentrações de alumínio. Além disso, os revestimentos de NBN e AIN puros foram depositados com os mesmos parâmetros básicos do NBX, ALY, NZ, revestidos, mas usando apenas um alvo no momento. Antes da deposição de nitretos, uma camada intermediária de NB para NBN e NB para AL, Y, NZ e AL para amostras AIN foram depositados por 5 minutos. Bom, a pergunta agora é: quais os objetivos da produção dos filmes finos ou das técnicas de caracterização de filmes finos, microscopias, espectroscopias e difratometrias, ou da metodologia de obtenção de um filme fino apresentado no trabalho? E por que foi escolhida tal metodologia ou técnica? Bom, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar a relação entre a morfologia, as propriedades mecânicas e o comportamento de oxidação de filmes finos NBX, ALY, NZ. Os próximos slides referem-se a os filmes finos de TiO2 para aplicação de biocontaminação. O texto trabalhado a seguir foi publicado na Universidade de Santa Catarina, campus Joinville, na rua Dr. João Collin, 2700, bairro Santo Antônio, Joinville, Santa Catarina, Brasil. Foi escrita por Viviane Lilian Soetia, Rafael Galina de la Torre, Éder Marlon Ramosa, Moisés Luiz Perucker. O texto a seguir foi publicado em 15 de setembro de 2017. Bom, o trabalho a seguir apresenta um estudo de filmes finos de TiO2 preparados por sputtering, nanotecnologia, para uso como proteção contra ação de bioincrustação em estruturas marinhas. Os filmes finos de óxido de titânio foram preparados com diferentes quantidades de oxigênio na superfície de um aço regular 1020, pois representa um material estrutural para a tecnologia marinha. Sputtering é uma técnica de deposição física de materiais. Ele é utilizado para isso um gás ionizado, um plasma,
E o objetivo principal dessa técnica é a deposição de camadas uniformes de diversos materiais, como metais, ligas e dielétricos. E referente a este trabalho, quais são os filmes finos ou técnicas de caracterização de filmes finos ou metodologia de obtenção de um filme fino apresentado no trabalho? Os filmes finos foram preparados com o equipamento Triode Magnetron Sputtering, o TMS, utilizando como parâmetro de processo uma tensão de 400 volts a 500 volts, uma corrente elétrica de 1 ampere, a uma temperatura de substrato de 200, mais ou menos 5 graus Celsius, e pressão total de gás de trabalho de 3,0 milímetros por torr. O parâmetro de controle utilizado foi tanto o argônio quanto taxas de fluxo de oxigênio dentro da câmara, expressas em centímetros cúbicos por minuto, o SCCM, usados para preparar o revestimento em 5 condições diferentes. E quais foram os objetivos da produção dos filmes finos ou das técnicas de caracterização de filmes finos ou da metodologia de obtenção de um filme fino apresentados no trabalho? E por que foi escolhida tal metodologia ou técnica? O trabalho apresentado teve como objetivo principal avaliar as características anti-envelhecimento dos filmes finos de TiO2, preparados como revestimento para materiais de estrutura marinha. E para isso, os filmes finos de TiO2 foram obtidos pelo processo de Magnetron Sputtering Triode com fluxo diferente de argônio, Ar, e oxigênio, O2, na superfície do aço AISI 1020. Nesse experimento, foi possível preparar 2 tipos de óxido de titânio, dependendo da condição de deposição, que é uma mistura cristalina de fases tipo anátase e tipo útile de TiO2, além de uma fase amorfa. Para fins de proteção contra a bioincrustação, a coexistência das 2 fases do TiO2 pode ter características positivas práticas, uma vez que há resultados sobre o aumento dessa atividade para uma mistura de fases em detrimento de materiais de fase única. Nós, alunos da matéria de filme finos, MTI 35, agradecemos a atenção. Muito obrigada.